Olá, meus queridos alunos. Estamos dando início a mais uma semana, na torcida que estejam todos bem. A aula de hoje é Reforma Anglicana, dando continuidade ao grupo 3. Mas o que é anglicanismo? É uma doutrina protestante vertente do cristianismo. Quando surgiu? No ano de 1534, na Inglaterra. E quem criou? Ela foi criada por Henrique VIII, que estava descontente com as interferências políticas do Papa e com as influências do clero junto ao povo. Além disso, ele desejava confiscar as terras, as riquezas da Igreja Católica no país. E outro motivo, o que eu considero mais forte, foi a não aceitação de seu pedido de divórcio enviado ao Papa Clemente VII. Diferentemente das demais, a reforma religiosa na Inglaterra ocorreu a partir da iniciativa de um rei, e não de teólogos críticos às doutrinas. O que aconteceu foi que, ao assumir o trono inglês em 1509, Henrique VIII casou-se com a viúva de seu irmão, Catarina de Aragão. Ela era filha dos reis da Espanha. O matrimônio ele foi realizado para garantir a aliança entre os dois países. Mas Henrique VIII, mesmo casado, mantinha uma relação amorosa com uma dama da corte, chamada Ana Bolena. E o rei precisava se casar urgentemente com ela para que os filhos que nascessem não fossem considerados ilegítimos, pois naquela época, ter filho fora do casamento não era considerado herdeiro perante a legalidade. E os conflitos aumentavam cada vez mais, porque Henrique dizia que Catarina, sua esposa, não era capaz de lhe dar um filho, e o herdeiro de Henrique só podia assumir o trono no momento de sua sucessão se fosse homem. E o Papa Clemente negou o divórcio de Henrique com Catarina, pois a igreja não aceitava. Assim, o rei precisava se casar urgente com Ana Bolena, para que os filhos dessa relação não fossem considerados ilegítimos, ou seja, concebidos fora do casamento. O Papa também tinha interesses a ser defendidos, e a pedido de Carlos V, não anulou o casamento com Catarina, a fim de que o rei Carlos mantivesse algum parente ocupando o trono inglês. Foi daí que Henrique decidiu romper com a Igreja Católica, fundar uma nova religião na Inglaterra, o anglicanismo, o tema da nossa aula de hoje. E o chefe máximo era o próprio rei. O rei inglês, então, aproveitou a situação, aprovou o ato de supremacia, que formalizava o rompimento com a Igreja Católica, e ainda contou com o apoio do parlamento inglês. Usando de sua autoridade, através do ato de supremacia, como vocês observam aí no slide, o rei fechou mosteiros, confiscou terras da Igreja Católica para vender, até mesmo doar aos nobres que lhe apoiaram. Mas, olha aí, a imagem mostrando, os nobres que estavam apoiando ele e recebendo as terras que foram confiscadas da igreja. Mas o casamento com Ana Bolena chegou ao fim, pois durante seu reinado, Henrique se casou com 6 mulheres. Teve 6 casamentos, e com esses 6 casamentos ele teve outros filhos. E após sua morte, quem assumiu o trono foi Eduardo, esse daqui, dessa imagem do canto, filho da monarca Joana Seymour. Só que o rapaz teve uma vida com mulheres protestantes radicais
e teve um curto reinado. O mesmo morreu no ano de 1553 e o trono passou para a outra filha de Henrique. Ela era chamada Maria I, que após sua morte logo foi substituída por outra filha de Henrique VIII, agora a Elizabeth I. Essa era filha de Ana Bolena. O reinado dela durou 45 anos e hoje vocês podem observar que ainda existe o legado dela, ainda na Inglaterra. Termino por aqui. Na próxima aula, continuaremos falando de Henrique VIII, Elizabeth I e o anglicanismo. Bons estudos e bom dia!